Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre os dentes agora. Bom, o nosso dente pode ser dividido em partes duras e partes moles. A parte mole a gente considera que é a polpa e as partes duras é o esmalte, o cemento e a dentina. O cemento está mais relacionado com o suporte do nosso dente, porque ele faz a ligação lá entre a raiz e o ligamento periodontal, entre a raiz e o osso, né? Então, esses tecidos duros são todos mineralizados. O nosso osso, os ossos do nosso corpo também são mineralizados, mas eles não vêm ao caso agora. É, como que se forma essa mineralização biológica? Algumas células específicas vão produzir matriz orgânica e nessa matriz vai ter depositação de sais de fosfato e cálcio insolúveis. A gente vai entender mais lá na frente como isso acontece. Bom, o esmalte é o tecido mais duro que a gente tem no nosso corpo e o mais duro da nossa boca também, portanto. E a dureza desses materiais está relacionado com a quantidade de matéria orgânica que ele tem. Inorgânica, né? Olha aqui nessa tabelinha que tem no slide. No esmalte, nós temos 95% dele formado por matriz inorgânica. Já a dentina e cimento tem 75% e 70%. Então, eles têm muito menos matriz inorgânica que o esmalte. E olha a matriz orgânica deles, é quase 10 vezes maior do que a matriz orgânica do esmalte. Então, o que determina se um tecido é duro ou não é a quantidade de matéria orgânica que ele tem. Como que é a composição dessa matéria inorgânica dos dentes? Bom, ela é formada por cristais de hidroxiapatita, basicamente é formado por sais de cálcio e fosfato. Olha como é que se distribuem. Essa é uma célula unitária e tem um OH- aqui no meio, aí tem um triângulo de fosfato aqui, um triângulo de cálcio e todos eles rodeados por esse hexágono de cálcio. Esses cristais de hidroxiapatita, eles podem se unir, como eles fazem no esmalte. Aqui, eles se agrupam formando prismas e esses cristais de hidroxiapatita, então, são longos e finos no esmalte e eles são menorzinhos na dentina e no cemento. O tamanho dos cristais influencia a reatividade com o flúor, o quanto que eles podem se unir com o flúor, né? Então, no esmalte, temos mais reatividade com o flúor do que nos outros tecidos do nosso dente. Como eu falei, eles podem se unir, né? Nos cristais eles se unem formando prismas. Como que se estrutura esse prisma? Ele é basicamente assim, né? Com esse formatinho. Essa parte mais rechonchuda é a cabeça e essa partezinha aqui é a cauda. Na cauda, esses cristais estão organizados de forma vertical e na cabeça mais de forma horizontal. Esses cristais não se encontra na forma de hidroxiapatita pura, porque quando nós estamos formando o nosso dente, quando ele ainda está lá dentro da gengiva, né, e ele está sendo formado, nós ingerimos alguns materiais, por exemplo, o flúor, quando nós estamos escovando os dentes, essas coisas, e eles vão ser incorporados nessa hidroxiapatita durante esse período pré-eruptivo, antes do dente erupcionar. Então, aqui tem a tabela desses materiais que podem ser agregados, eles vão substituir um desses elementos aqui da célula unitária. E então, depois que nasce o dente, né, entre aspas, essa é a fórmula que fica a hidroxiapatita. Se fosse a hidroxiapatita pura, ia vir até aqui, ó. Mas como não é, ela tem esses outros elementos aqui. Então, o nome dela passa a ser apatita carbonatada fluoretada, porque ela não é pura. Algumas coisas também podem ser encontradas, alguns elementos, como chumbo, o zinco, ferro, antimônio, cobre, alumínio e potássio. Bom, a substituição por flúor é maior na superfície do dente
Porque fica mais perto do contato com pastas gengivais, com enxaguantes que tem flúor, com a água que também é fluoretada, então fica mais fácil dele incorporar esses íons de flúor, sais de flúor. E a água é outra matéria inorgânica presente no nosso dente e ela está presente de duas formas, a água de hidratação e a água semicristalina. A água de hidratação é a que está frouxamente ligada aos cristais. Então ela está ligada, mas não está tão ligada assim, está meio fraca e tal. E ela está mais ligada à matéria orgânica do que a matéria inorgânica, que é os sais, os cristais. Já a água semicristalina está fortemente ligada com esses cristais e ela forma uma camada de hidratação em torno deles. Agora vamos falar sobre a composição orgânica do dente, né? A composição orgânica é feita por células e por componentes orgânicos, que são proteínas, peptídeos, lipídios e polissacarídeos. Vamos falar um pouco das células que contém em cada tecido e dessa composição orgânica, do que é feito. Bom, o osso, a célula que ele tem é o osteoblasto, que forma o osso, né? Como a gente estudou também, blasto significa jovem, e isso aqui forma o nosso osso, e esse componente inorgânico que o osso tem é colágeno. No cemento, quem forma o cemento é o cementoblasto, a célula que ele tem, e os componentes orgânicos também é o colágeno. Dentina, odontoblasto e colágeno, e o esmalte, ameloblasto e amelogenina. É importante lembrar que o esmalte só vai ter esse ameloblasto quando ele está em desenvolvimento ainda. Quando ele se tornou um esmalte maduro, já formado, essas células vão morrer. Como que é formado esse colágeno? O colágeno é uma proteína fibrosa formada por uma tripla hélice. Então, tem 3 filamentozinhos. E entre a composição de um desses filamentos, por exemplo, é composto por microfibrilas, como a gente já tinha estudado, que são esses pedacinhos aqui que vão se constituindo para formar uma linhazinha dessas. E entre esses pedaços, que são chamados de fibrilas, existem espaços. E nesses espaços que a hidroxiapatita vai se depositar para formar, junto com a composição orgânica, a matriz inorgânica também. Agora vamos falar sobre a propriedade dos dentes. São várias: densidade, permeabilidade, dureza, solubilidade e também reatividade. Vamos falar de cada uma delas. A densidade está relacionada com a composição do dente. O esmalte, ele é um sólido microporoso, formado por cristais de apatitas, rodeados de água e matéria orgânica. Então, a densidade dele é 2,9 a 3 gramas por centímetro cúbico. Já a dentina tem um menor conteúdo mineral, e o cemento também, né? Tem um menor conteúdo mineral, portanto, a densidade deles é menor, 2,14 e 2,03 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. 2,14 para a dentina e 2,03 para o cemento. Agora vamos falar sobre a permeabilidade. Bom, o que nós precisamos saber é que a permeabilidade é determinada pelo conteúdo orgânico que ela tem e pela água. O esmalte é uma membrana semipermeável, já que ele não tem tanto conteúdo orgânico e não tem tanta água assim, e a dentina é permeável. A dureza está relacionada com conteúdo mineral. Temos um teste que é chamado de microdurômetro, que ele faz pequenos raspaduras, né, raspagens na superfície do dente para saber o quanto ele é duro, né? E depois que eu deposito algum material lá que eu acho que vai influenciar na dureza do meu dente, eu faço o teste de novo para saber se os buraquinhos que fizeram foram maiores ou não, com a mesma força aplicada. Então, se o buraco que eu fiz está maior do que o que eu fiz antes, quer dizer que esse material que eu apliquei diminui a dureza do dente, certo? Vamos falar sobre agora a solubilidade. Ela ocorre, o dente fica solúvel quando há a diminuição do pH ou presença de quelantes. A gente já estudou isso na matéria passada, que depois, abaixo de 5,5, que é o pH crítico,
a gente começa o processo de desmineralização e alguns íons começam a solubilizar na saliva. A adsorção está relacionada com as cargas do dente. O esmalte originalmente é eletricamente negativo por causa dos íons fosfato. E aí, em determinado momento, ele se une com o cálcio que está na saliva e sai do dente. Então, o dente se torna positivo, porque o fosfato saiu junto com o cálcio e deixou o dente positivo. E essa carga positiva atrai proteínas e peptídeos, formando aquela película adquirida. Então, essa inversão de valores proporciona essa propriedade do dente, que é de formar essa película adquirida e maior proteção para a nossa boca. Agora vamos falar sobre a última propriedade, que é a reatividade. Está relacionada com as reações que ocorrem entre o fluoreto e o mineral da dentina e do esmalte. Quando essa concentração de fluoreto está maior do que 100 ppm, e ela é aplicada na superfície dos dentes, algumas substâncias são formadas, e as substâncias são a fluorapatita e o fluoreto de cálcio. É importante lembrar também, eu não falei lá atrás, que a dentina e o cimento, os cristais delas têm menor nível de organização. Então, no esmalte eles estão mais juntinhos, e aqui nem tanto, ok?